simulador da Autodesk, que vem com as funcionalidades de um sistema 3D, ele traz lá uma série de como que é o componente realmente lá, como que você pegaria na mão e faria a ligação na protoboard. Então dá para fazer uma simulação legal da prática que a gente está vendo. O Davi já liberou o vídeo da aula de ontem, beleza? Essa aqui é o link para a prática. Eu vou carregar o arquivo da aula também, porque daí fica mais fácil. Manutenção, se eu não me engano, essa aqui. Tá, esse aqui é o arquivo da aula de ontem, tá? Se você quiser. E o arquivo da aula de hoje eu já vou carregar também, que é o exercício. E aí vocês conseguem fazer o download de tudo. Opa, passou. Então, aí você já consegue fazer todos os downloads, é só clicar no nome do arquivo e fazer download, aí já consegue baixar ele. Bom, hoje a ideia não é ficar relembrando lá a lei de Kirchhoff, lei de Ohm. Lógico que é bom a gente repassar por eles, mas a intenção hoje é como se nós fôssemos fazer um exercício de medidas, né? Então a gente consegue realizar várias medidas. Vou deixar aqui no canto esse cara aqui para não me atrapalhar. Então hoje a gente iria fazer os exercícios de medida e identificar o que poderia acontecer em cada um dos exercícios aqui. São 12 exercícios. Meu objetivo, a gente vai passar por alguns deles e vocês fazem o restante em casa. Alexandre, eu preciso calcular o resultado da corrente, eu preciso calcular o resultado da tensão. Seria legal você comparar, calcular e depois fazer a medida para verificar como que ficou o resultado. Então, por exemplo, como que seria o ideal, né? O mundo ideal seria o seguinte: dado lá o resistor, uma fonte de 12 volts, um resistor de 30 kΩ e um de 10 kΩ. Eu quero saber a tensão nesse ponto do resistor, então em cima do R2. Como que eu faço isso? Como que eu vou identificar isso? Se fosse uma análise de circuitos, o jeito mais fácil seria, é um divisor de tensão, os dois resistores estão em séries, então basta eu fazer a tensão no R2 é igual a tensão total, VT, vezes R2, dividido por R1 mais R2. Então, no nosso caso, deixa eu dar um zoom aqui maior aqui para poder melhorar. Aí, no nosso caso, a gente poderia aplicar a regra de divisor de tensão e isso já resolveria o nosso problema. Por quê? A gente já saberia lá que 12 volts. Então, eu posso colocar aqui a tensão no resistor 2, VR2, é igual a tensão total, 12 volts, vezes 10K, dividido por 40K. E isso vai dar quanto aí? 10 por 40 vezes 12. Então eu tenho uma tensão de 3 volts. VR2 é igual a 3 volts. Bom, isso é o que aconteceria lá. A gente teria isso como um divisor de tensão. Isso pode ser aplicado para a segunda situação, para a terceira e para a quarta situação. Como que eu faria agora na prática? Vamos supor que eu vou utilizar o Tinkercad. Então eu montaria um circuito no Tinkercad, colocaria uma fonte lá de corrente contínua no Tinkercad, e com o meu multímetro eu mediria a tensão em cima do R2. Eu vou fazer nos circuits para vocês, para ficar mais fácil aqui, para a gente visualizar. Só deixa eu abrir ele porque por algum motivo eu fechei ele aqui antes da aula. Área de trabalho.
Então eu vou compartilhar com vocês a minha tela. Na hora que foi compartilhar a primeira vez a tela, dá uma travada, né? Vai, né? Agora vai. Então tá, abriu aqui a tela do Circuits, vou criar um. Por algum motivo ele não abriu. Também. Agora sim. Deixa esse aqui que não vai usar. Pronto, agora veio. Demorou, mas veio. Então vamos lá. Então eu tenho uma fonte de tensão. Botão direito, ADD Input Sources. Tem uma tensão com 2 terminais. De baixo para cima, aí eu vou ter do negativo para o positivo. E tenho 2 resistores em série. ADD Resistor. Um de 10K e um de 30K. Vou adicionar o cabo aqui. Então tá lá. Esse resistor aqui tem 10K. E esse resistor tem 30K. É o contrário, se eu não me engano, né? Esse é de 10 e o outro é de 30. Esse é o de 30, ok. Então, tá lá. Minha fonte de tensão tem 12 volts. Então tá lá minha fonte. Aí quando eu coloco o mouse em cima do meu resistor, aí aqui embaixo, ó, aparece as informações. Então tá rodando 300 microamperes e 3 volts de tensão no resistor de 10 kΩ.
Se eu quiser saber no de 30, 300 microamperes, a corrente é a mesma, e a tensão, 9, por quê? A somatória das tensões, das quedas de tensões no resistor tem que ser igual à somatória da tensão da fonte. Tudo bem? Então, o que eu espero de vocês? Em cada um desses exercícios, eu vou voltar aqui na tela, parar de compartilhar. Em cada um dos exercícios, vocês podem fazer ou calcular a solução dele. Documentos, exercício. Ok. Deixa eu ver se está aqui atrás agora o outro, porque... Mas aí eu crio um outro pod aqui que é mais fácil. Compartilhamento. Vou adicionar um novo. Aí vou colocar aqui. Então vou compartilhar o quadro para vocês. Então no nosso caso, esses problemas aqui, cada um deles você pode fazer direto. Vou calcular primeiro, para relembrar lá, lei de Kirchhoff, Thevenin, Norton, verificar a corrente, verificar a tensão. Vocês podem fazer tudo isso na mão, calculando. Só que a simulação, por que eu vou pedir para vocês medirem, fazer a simulação? E aí eu recomendo que use Tinkercad, porque daí você vai com o multímetro mesmo medir a tensão lá. É nada, se for pensar, é uma sequência bem definida. Só dá dor de cabeça, mas é uma coisa bem definida. Por que eu peço para vocês simularem esse circuito, simularem isso no Tinkercad? Porque lá no Tinkercad, a gente só vai precisar montar o circuito e fazer as medidas. E o montar o circuito é praticar novamente as ligações da protoboard, como que fica a conexão real, diagrama esquemático dentro do meu protoboard, como que a gente vai fazer? Conectar os componentes em série, fazer a ligação da fonte, e a partir dali sim, fazer a medida com o multímetro. Como que funciona, então, a entrega para vocês? Eu vou anotar aqui, para ficar mais claro e mais simples para vocês trabalharem. A entrega, ela vai ser o exercício. Então você não precisa copiar todo o enunciado, só precisa colocar lá o exercício, item A, B, C, D. E depois, o seu circuito simulado no Tinkercad. E aí sim, a medida realizada na simulação. A medida realizada na simulação. Simulação. Então vou aumentar um pouquinho o zoom. Fica fora. Olha lá. Então o circuito do Tinkercad é a medida da simulação que vocês realizaram. Por que vocês vão fazer isso? Vão treinar a montagem e vão treinar as medidas. No dia a dia, vocês vão fazer medida de tensão e corrente. Lógico que quando a gente estiver falando em corrente alternada, eu vou medir com alicate amperímetro lá para fazer uma medição de corrente. Mas nos circuitos você tem que abrir o componente, colocar o amperímetro em série para depois medir a corrente. Para medir a tensão, em paralelo em cima do meu componente. A resistência, lembra lá que eu tenho que tirar o componente para poder fazer a medida de resistência. Então a ideia é que vocês passem por todas essas etapas e realizem as medidas de cada item aqui. Então eu vou passar por cada um deles para vocês irem vendo, para a gente poder ir relembrando, tá? Para a gente poder ir discutindo um pouco sobre esses problemas aqui. Então, exercício 2. Quer saber qual que é a tensão em cada uma dos pontos que está indicando a seta. Então, por exemplo, estou aplicando 50 volts, é mais um divisor de tensão aqui para nós. Então, eu tenho aqui um divisor de tensão, e aí eu vou calcular a resistência em cima de R3, a resistência em cima de R2 mais R3. Então, cuidado que aqui a medida, deixa eu até desenhar aqui, na medida dessa aqui é sempre em relação negativa, então eu estou medindo isso aqui, ó.
Nesse caso aqui eu estou medindo daqui até aqui. Então muda o valor dele, né? No caso eu estou pegando duas tensões aqui em cada resistência para poder medir. E aí vai variando. Esse exercício 2 é a mesma coisa. Como que eu determino a potência do circuito? Basta eu ter resistência e corrente. Aí lembra que potência é igual U vezes I. Então posso fazer por U vezes I. Ah, Alexandre, eu não quero calcular por U vezes I, eu quero calcular pela tensão. Aí eu posso calcular que potência é igual U ao quadrado sobre R. Ou posso calcular pela corrente também. Potência é igual I ao quadrado vezes R. Então são formas de eu determinar a potência. E agora vamos para a próxima etapa. Tira aqui o D. Vamos melhorar o circuito, vamos deixar ele mais divertido, né? Aqui eu quero saber o valor de cada tensão, então é mais um pouco de divisor de tensão para você poder exercitar mesmo. A gente acaba fazendo bastante medidas em série, em paralelo aqui nesse caso. E aqui, ó, encontre o componente com defeito. Por exemplo, 50 volts, estou medindo nesse ponto 28,5, nesse ponto 21,5. Quem que é o componente que está com defeito? Quem que está com a informação, com o problema? E aí qual que é o possível problema que está sendo ocasionado por ele? A tela da... Então, nesse caso aqui, eu estou interessado em saber qual que é o componente com defeito. Então, por exemplo, vamos supor aqui, eu coloquei 50K. Então, no caso, eu tenho lá uma queda de tensão no resistor de 10K, ou R3, de 21,5. Então, eu posso fazer 50 vezes 10, dividido pela soma por 50K. Então deveria estar caindo em R3 10 volts. Deveria estar caindo aqui nesse resistor 10 volts. E está caindo 21,5. Aí a gente vai ver em cima do outro lá, 20K. 50K, 50 volts vezes. Eu tenho em série. A tela está em branco? Opa. Vê se voltou aí, Davi. Voltou para você, Félix? Atualiza a página, atualiza ele, ou entra e sai e entra de novo, porque pode ser na sua... para você. Beleza, Félix. Então o que acaba acontecendo aqui pra gente? Nesse caso aqui, eu teria que ter uma queda de tensão de 10 volts. Voltou aí, apareceu, Félix? Voltou para você? Ué? Não, ele saiu e entrou já, Davi. Ele foi e voltou. Tá, beleza. Então, nesse caso aqui, eu deveria ter 10 volts de tensão, e não tem isso. Agora eu vou ver a queda de tensão que eu teria no resistor R2. No R2 mais o R3, né? Então, lembra que eu estou medindo daqui até aqui embaixo. Então, eu tenho 50 volts vezes 20K dividido por 50K.
E eu deveria ter uma medida aqui de 20 volts. Então, qual que é o componente que está apresentando defeito nesse caso? No meu resistor de 30K, quanto que seria a minha queda de tensão em cima dele? 30K vezes 50 dividido por 50K. E eu deveria ter 30 volts e não cai 30 volts nesse cara. Então, como não tem 30 volts... Alexandre, como você sabe que não cai 30 volts? 28,5 mais 21,5 dá 50. O que significa que o meu resistor de 30K está em curto. Possível solução: substituir o resistor de 30 kΩ. Feito isso, provavelmente o circuito vai funcionar. Ah, legal. Dá para... Tem só esse problema? E aí tem mais coisa aí que está com problema. O que acontece aí? Vinte e 28,5 mais 21,5, eu tenho 50 volts. Só que existe um outro problema que não foi, que só o resistor lá de 30 não mostrou. Esse resistor de 30, se ele está em curto, significa que a resistência é zero. Então não tem queda de tensão nele, por isso que está dando 50 nos dois. Agora, os resistores são iguais. Então eu deveria ter a mesma queda de tensão em cada um deles. Possivelmente, meu resistor R2 está com um valor de tensão maior do que o meu resistor R3. Então, possível problema pode ser o meu R1 lá, que pode estar em curto ou pode estar com valor bem abaixo do especificado. E ainda tem uma variação em R2 e R3 que vai causar esse impacto. Por exemplo, a R2 deve estar com uma resistência maior do que a da especificação do código de cores. Por exemplo, está com mais de 5%, está com mais de 10% e a cor lá final dele é prata. Está com mais de 20% porque ele está sem cor, especificação no final. Então essas variações também impactam no meu problema, tá bom? Alexandre, então quer dizer que analisar o erro do circuito pode ter diversos componentes, diversos problemas no circuito. Pode sim. Só para a gente ter uma ideia aqui, ó, no resistor 28,5 menos 21,5, menos 21,5, eu estou tendo 7 volts em cima do resistor de 10K. E no outro resistor de 10K, eu estou com uma queda de 21. Então, se eu tenho 7 volts mais 21, tem 28,5. No resistor de 30 eu tenho 28,5 menos 50, 21,5 no resistor de 30K. Isso. O R3 tem que ter 7. Então, vamos lá. Vamos fazer por divisão de tensão, então. Quanto que eu tenho que ter no R3? 50 volts. Vou colocar aqui o texto aqui em cima para a gente poder ver. Eu quero saber tensão no R3. Quanto que deveria? É igual 50 vezes R3. No meu caso, R3 tem 10K. Dividido pela soma das resistências, que no caso dá 50K. VR3 deveria ter 10 volts. Tá ali. No R2, VR2 igual 50 volts vezes 10K dividido por 50K. E também deveria dar 10 volts. No R3, no R1, VR1 igual. Eu deveria ter 50 volts vezes 30K
dividido por 50K. E deveria... Opa, apagou? VR1, 50 volts, vezes 30K dividido por 50K. Isso daria 30 volts. No meu caso, o que vai acontecer? No meu resistor R1 eu estou com 21. O que significa isso? Minha queda de tensão está maior do que o que eu esperava. E eu agora saber o que está apresentando problema, o que está apresentando defeito. Bom, agora que eu sei o quanto deveria ser dado, eu vou identificar o quanto que está dando, né? O que ele está me mostrando lá. Se no meu o circuito ele está em série, 21,5 dividido por 10K. Isso vai dar 21,5 dividido por 10K. (2,15 miliampere). 2,15 miliampere. Então tá lá a corrente que está agora no circuito, a corrente que está nesse circuito. Se eu tenho 2,15 miliampere, aí eu vou ver, eu consigo identificar a tensão em cada um dos resistores aqui. 21,5 no resistor de 10K. No outro resistor também está passando 28, está dando 28,5, ou seja, a queda aumentou em 7. E no de 30, 28,5 menos 50. No meu resistor de 30 aqui, está caindo 21,5. Então, nesse caso aqui, ó. Então, vamos lá. Como que a gente está fazendo essa medida aqui? Deu uma enrolada hoje, né? Aqui para cá. 28,5. Então, isso significa o quê? Que daqui para cá eu tenho 21,5. E daqui para cá eu tenho 7 volts. E daqui para cá eu tenho 21,5, né? Então quem que está com defeito aí? Vamos bater agora para ver se dá certo. 21,5 mais 28,5 dá 50. 21,5 vezes dividido por 2 mili menos 3. Eu tenho 10K. Então, nesse resistor de 30K aqui, está caindo 10K. E o meu resistor R2 está como 7 volts, significa o quê? 7 volts por 2,15 mili dá 3,25K, ou seja, o meu resistor R2 está com uma resistência abaixo dos 10K que foi especificada. Meu resistor R2 precisa ser substituído. Meu resistor R3, que deveria ter 30K, está com 10K. Também está com a configuração errada. Então toda a análise, todo o circuito tem que passar por uma verificação. Primeira verificação. O que deveria acontecer? Deveria acontecer isso aqui. Os VA que eu tenho. Aí com base nisso eu consigo achar as correntes, por exemplo, que eram 1 miliampere
de corrente. Aí a minha corrente, ela dobrou, né? Ela está 2,15. O que significa? Que algum componente está abaixo da resistência especificada. Quem são? E aí a gente achou os dois, o de 30K e o R2 de 10K, que está bem abaixo dos valores especificados. Ficou claro a análise do problema? Como que vocês têm que chegar no problema? Aí vai além de simular só no Tinkercad. Não, então a gente retoma, vamos por partes aqui. Deixa eu só fechar o que... hoje está cortando um pouco, né? Então vamos lá de novo. Então o que aconteceu aqui? Eu tenho lá uma fonte de 50 volts, tenho minha tensão medida nesse ponto de 28,5. Esse ponto que está sendo medido é daqui a aqui. Beleza? Então estou medindo essa tensão de 28,5. O que acaba acontecendo agora? Nesse ponto aqui eu estou medindo 21,5. A gente já aprendeu lá nos circuitos que quando a minha resistência são iguais, a queda de tensão num ponto tem que ser igual a outra. E já não aconteceu isso, já deu uma dor de cabeça aqui. Porque eu esperava, se aqui cai 21,5, aqui tinha que dar 43 volts. Mas não está acontecendo isso, a gente vai ver o porquê. Bom, legal. Aí eu vou mudar a cor aqui. A queda de tensão nesse ponto aqui é o 28,5 menos 21,5. Então isso dá 7 volts. Então, primeiro ponto aí. Não teve o equilíbrio lá da resistência, a gente já sabe que a queda de tensão no resistor de 10K está abaixo do que era esperado. No de 30K, daqui, se eu medisse, eu vou colocar de uma cor cinza aqui, fazendo uma maior salada aqui no circuito. No de 30K, é 50 volts. Então isso significa o quê? Se eu medir 28,5 aqui, aqui ele está medindo 21. Deixa eu só apagar aqui. Nesse ponto aqui, como eu estou medindo 28,5, aqui no resistor de 30K está caindo 21,5 volts também. R$ 21,5 volts. Como eu estou com 21,5 volts, o que significa? O meu resistor de 30K está com a mesma resistência de 10K. Então esse resistor está igual a esse. Então agora vamos lá, vamos para as causas possíveis aí. Tensão no R3, para essa configuração, para esse desenho, eu deveria ter 10 volts no R3, 10 volts no R2, então em QV de 7 seria 10, e 30 volts no R3. Quais são as possíveis causas? Resistores errados, né? Eu posso estar com o resistor errado. R3 está com um valor errado, e ele está igual ao de 30K, e o R2 pode estar errado também. Como que a gente vai saber qual é o valor errado nesse caso? A tensão a corrente que passa pelo meu resistor de 30K é 2,15 mA. Como que eu sei disso? Peguei lá o 21,5 volts, a queda de tensão no resistor de 10K,
esse resistor aqui, 21,5 volts, dividido por 10K, cheguei numa corrente elétrica de 2,15 mA. Poderia fazer isso com o multímetro? Poderia. Eu ia estar medindo lá realmente o valor dele. Agora, eu vou para a próxima etapa. Bom, 2,15 significa que eu já não tenho 50K de resistência aí. Por quê? Se eu apliquei 50 volts dividido por 50K, dá 1 mA. E esse 1 mA é a minha corrente para o meu circuito de esperado, né? Para o circuito que eu esperava dele. Como não está acontecendo isso, agora eu tenho que ver as quedas de tensão. Bom, resistor de 30K vezes 2,5 mA dá quanto? 30 vezes 0,5. Pessoal, desculpa, meu sinal ele caiu aqui, mas aí foi a minha rede aqui, por isso que travou. Então eu cheguei em 64,5, isso, Davi, perfeito. 64,5 é a minha queda de tensão. Então eu já sei que o meu resistor de 30K não é de 30K. Meu resistor de 30K está com 10K. Então, meu primeiro problema, o R1 já está errado. Agora vamos para o segundo. Eu tenho 7 volts no resistor de 10K. Então, agora o que eu tenho que fazer? 7 volts vezes 2,15 mili, SP3, negativo. E olha só o que aconteceu. Opa, é dividido, tá? É 7 volts dividido por 2,15 mili. 7 dividido por 2,15 SP3 mili. Eu cheguei numa resistência de 3,25 kΩ. Então, meu resistor de 10K está com 3,25 kΩ, que já também não é o que eu esperava como resistência para esse circuito. Então, qual que é o procedimento? Substituir o R1 por um resistor de 30K e o R2 eu vou colocar o resistor R1 que eu tirei na posição do R2. Ah, por que, Alexandre? Porque o R1 ele está com 10K. Então agora eu já sei que o R1 está errado, o R está errado porque é 3,25K, o que significa que na hora de fazer a leitura do código de cores, o técnico pode ter errado na hora de pegar o componente, porque eu esperava 30K, ele errou em 10 vezes aqui. Então isso, aí eu já começo a identificar onde foi a falha, e a partir dali eu venho para o processo de manutenção lá para a parte operacional. Ó, errou aqui, eu tenho que separar melhor, tenho que deixar melhor para visualizar, e aí vai, uma série de fatores que nós podemos adotar. Melhorou agora, Davi, a sequência? Beleza, então, obrigado. Então a gente vai, e aí o que vocês vão fazer? Etapa por etapa, identifica lá qual é o problema, coloca os componentes certos no Tinkercad para falar, olha, deveria dar isso, aí eu estou montando o datasheet, né? Quando eu montei certo, o correto é isso. Quando tem alguma troca, no caso desse componente, eu consigo identificar, inclusive, os componentes com falha. Fica bem, aí acaba ficando bem mais prático para vocês trabalharem aí. Vou parar de desenhar aqui, vou continuar descendo a minha tela. Nesse caso aqui, é igual
o primeiro, o segundo e o terceiro exercício. E o terceiro exercício. Com a diferença que agora os circuitos começam a ficar mais complexos, né? Eles começam a ter lá circuito em paralelo, por exemplo, aqui no caso tem um circuito paralelo. Como que eu poderia fazer isso? Calculo o paralelo dos dois resistores e aí eu faço o divisor de tensão para esse cara. Pode ser uma forma. Aqui eu também tenho um circuito paralelo para poder calcular, aí depois eu calculo a série entre os três. Outro paralelo, como paralelo aqui, também tem entre os três. Aqui fica melhor, né? Vamos descer mais um pouquinho. Nesse caso aqui, o meu circuito está em paralelo. Olha só. Esse resistor está em paralelo com esse. E esse resistor está em paralelo com esse. E aí eu tenho aquela questão de faz o paralelo primeiro e coloca em série e depois a gente consegue medir. E eu quero a queda de tensão nesse ponto aqui, ó. Nesse caso aqui não está em paralelo, cuidado que eu tenho esse resistor aqui para atrapalhar. Esse com esse estão em paralelos, né? Então eu vou fazer série desse e em paralelo com esse. Depois, os três resultantes em série, depois em paralelo e aí vai. Então a gente consegue fazer toda a sequência, lembrando que a tensão no circuito em paralelo é igual para todos os componentes e a corrente no circuito paralelo se divide pela lei de Kirchhoff. Então, somatória das correntes que saem do nó é igual a somatória das correntes que entram no nó. Somatória das tensões de uma malha é igual a zero, né? Então, essa seria as leis de Kirchhoff, a gente falando sobre as leis de Kirchhoff. Vários componentes aqui. E aí, mesma coisa, pessoal. Faz a simulação no Tinkercad, vai com o multímetro e mede os componentes. A ideia é que vocês me mostrem, vocês montando esse circuito no Tinkercad, que seria o que vocês montariam na prática no laboratório lá com a gente. Ia pegar componente por componente e ia ficar colocando ali cada um deles. No Tinkercad, a hora que você dá 2 cliques no resistor, ele te dá a opção de você mudar o componente. E ele vai mudando o código de cores. Então isso seria um desafio que eu poderia passar mais lá no laboratório, que o simulador quebrou as pernas nesse caso, né? Porque ele já te deu o código de cores lá, mas eu podia colocar um conjunto de resistores lá, então, pega aí e monta. Encontra a tensão em cada um dos pontos, igual o outro problema, então a gente consegue identificando. Lembrando que essa tensão que eu quero aqui é a tensão em relação ao terra, tá, pessoal? Então é em relação sempre ao negativo da fonte, por favor. Na prática é mais divertido do que simular. Realmente é mais legal você montar, pegar o componente lá e montar mesmo do que simular. Mas hoje a grande vantagem é que aquele sistema do Autodesk te leva muito mais próximo do laboratório e na situação que a gente está, a gente consegue, é o mais próximo que a gente consegue chegar, mas dá para poder criar outros desafios, né? Tá aqui o resistor de 10 ou 3.125 lá que eu achei, 3K, por exemplo, poder colocar lá no meio lá e falar, olha, tem esse código de cores e vocês têm que achar qual que é o defeito. Então dá para simular a prática dentro do nosso dia a dia, tá? Eu sei que não é a mesma coisa que pegar os componentes e montar, mas dá para praticar mais e mais aí. Isso, em todos os casos aqui, é referente ao terra. Então, todos os casos, a tensão que nós estamos medindo é referente ao terra. Então, por exemplo, a tensão nesse ponto aqui. Eu quero daqui o positivo nesse ponto e o terra e o negativo no terra. Beleza? Ótimo. Então, continuando aqui, descendo mais um pouquinho. Bom, aqui está, encontra tensão em cada um dos circuitos, aqui é sempre simulação, pessoal. Quanto mais vocês montarem o circuito para visualizar, é melhor.
É melhor para vocês poderem testar aí fazendo, tá? Aqui de novo, encontre o componente defeituoso. Só que agora não tem mais só resistores. Agora eu tenho o diodo Zener junto. Então tem o regulador de tensão, tem o regulador de corrente, tem o diodo comum. Então, por exemplo, aqui eu estou medindo 18 volts. A queda de tensão que cai aqui é 18 volts. O meu diodo Zener está medindo para 6 volts. Qual é o erro? Qual é o problema que está sendo medido, que eu estou encontrando aí? Aí no caso aqui, eu deveria ter 0,7 volts. Por quê? Diodo diretamente polarizado, de tensão, polarizado diretamente, passa a corrente por ele, a tensão em paralelo é igual. E ele vai buscar o caminho que é mais simples, né? Mais fácil de passar. Então nesse caso aqui eu tenho 0,7 volts, tá, eu estou medindo 12 volts aqui em cima. Qual é o problema, né? Qual é o erro aí? Possivelmente o meu diodo pode estar invertido, meu diodo pode estar em curto não, porque não teria resistência, né? Então no caso aqui eu posso estar com o meu diodo invertido, e aí isso está dando essa tensão de 12 volts em cima do componente. Então agora todos aqueles defeitos que a gente falou, não, a gente vai caçar defeito, vai procurar defeito, vai buscar defeito, vocês podem simular. Como que eu mostro que o meu diodo está aberto? É só desconectar ele do circuito, a corrente vai ter que passar só pela resistência. Como que eu mostro que o meu diodo está em curto? Como que eu meço o circuito, como que eu meço em curto esse componente? E aí a mesma coisa, ele acaba entrando ele em curto, a corrente passa toda por aqui e não teria tensão em cima do meu resistor. Então essa seria o funcionamento, seria 0,7 aqui na verdade, né? Então agora vocês podem usar todo aquele conhecimento, e aí é a grande vantagem, né? Passou por eletricidade básica, passou por fundamento de sinal alternado, a gente consegue identificar os problemas, as falhas que meus circuitos têm. E aí eu vou aproveitar isso para poder a gente pode usar isso para a sequência das atividades de vocês. Aqui mais uns com defeito, pode ser curto-circuito no meu capacitor. O capacitor em corrente contínua, ele é uma chave aberta. Então a gente tem todos esses fatores que vocês podem levar em consideração aí também. Aqui de novo para determinar as tensões indicadas, sempre em relação ao terra, da forma. E novamente encontrar os componentes com defeito. Félix, fala um número para mim aí. Mas 29 aí já acabou. Eu pensei que você ia colocar o número mais próximo, mas tudo bem. Não vai dar para fazer. Eu ia pegar o número que você ia dar e colocar como bom dia. Só que daí dia 29 de julho não é bom dia já, porque dia 10 termina o curso. Vamos fazer o seguinte? A quinta-feira da semana que vem, vocês me entregam o relatório dessa atividade. Como que ela vai funcionar? Tem um relatório para vocês me entregarem já, lembra disso, né? Para o exercício de manutenção, vocês vão me entregar então tem o de ontem e agora tem esse daqui que são o conjunto de exercícios. Então, para compor a nota de vocês, eu vou usar o relatório de ontem, esse relatório aqui
e mais aquele outro anterior que eu já tinha passado para vocês lá atrás, tá bom? E aí eu componho as 3 notas de vocês. Como esse aqui vai ser trabalhoso, você vai montar circuito, vai implantar, vai fazer simulação, eu sei que vai dar muito trabalho montar os circuitos, depois colocar isso no relatório de vocês para a solução. Então, eu vou usar isso como avaliação final. Vocês têm até a data de 9 de julho, é a nossa 9 de julho, é quinta-feira. E aí na quinta-feira vocês entregam, é o prazo limite para vocês me entregarem esse relatório, que dá tempo de eu verificar e fechar no dia 10 tranquilamente. Pode ser assim, combinado dessa forma? Beleza, Félix? Beleza, Davi? Só devo marcar aqui, então, data de entrega. Vou deixar aqui no... Entrega 09 de julho de 2020. Tá lá, pronto. Isso, esse conjunto de exercícios vai substituir a prova final de vocês. Tranquilo? Que daí vocês conseguem. Porque aí, na verdade, a ideia da manutenção é que vocês realmente pratiquem isso, né? Então, praticar montagem, praticar identificação de problemas, identificação dos circuitos, tem toda a questão de vocês analisarem, identificar que nem a gente ficou passando lá no resistor. E depois, vocês têm a vantagem de... E na manutenção não tem jeito, não adianta ficar te pressionando com o horário. Olha, tá aqui o defeito, acha o defeito aí, rapidinho. Não é assim, cada um tem um time, um método de trabalho, uma organização para chegar no defeito. E essa organização, tem cara que é muito mais detalhista, que vai ponto a ponto medindo, e tem cara que não, pode ser isso, ele vai pulando lá para poder achar. E aí é o método de cada um, né? Lógico que a gente fala de uma forma mais metódica, uma sequência melhor, para poder chegar no resultado, tá? E aí pode ser feito dessa forma também. Beleza? Tranquilos? Então, hoje é isso. Amanhã eu vou falar do ciclo conversor, mas a gente já viu bastante sobre eles. E aí a gente consegue ir encerrando o conteúdo, tá bom? E aí, Davi, eu mostro amanhã para você como que a gente dimensiona lá os condutores e a parte de proteção. Dúvidas até aí, pessoal? Pode perguntar, Davi, manda ver. Beleza. Ainda bem que aqui só foi contínua. Mas tranquilo, tá? Eu sei, não se preocupa que eu sei que tem coisas que você não viu ainda, mas não esquenta a cabeça. Vai chegar a gente chega no resultado lá até o final dos módulos a gente vai completando.
É verdade, eu questionei e não veio. Vai ficar como sub para você, Félix. Aí já vai aparecer para você fazer, para a gente poder, para poder fazer a avaliação. Você não fez a prova final dele, né? Aí tem que fazer uma substitutiva. Aí a gente faz no dia 10 de julho, na sexta-feira da. Pode ser? Tranquilo para você? Eu faço com base no material do Kaique mesmo. Tranquilo então, Félix. No dia 10 de julho você faz a avaliação de sistemas eletrônicos. Tá bom? Beleza? Pessoal, bom dia. Deixa eu tirar os códigos aqui para não atrapalhar ninguém depois na aula. Eu vou adicionando, o negócio vai ficando feio depois. Posso tirar o download aqui para vocês? Beleza. Ocultado. Vou parar o compartilhamento.